Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão ligados. Que o Senhor nos abençoe neste dia, como tem nos abençoado todos os dias, porque a sua bênção nos segue, a sua unção nos segue, o seu poder é derramado sobre as nossas vidas, porque o Senhor vai adiante de nós, por detrás e adiante de nós, quebrando toda a obra do maligno, tirando toda pedra de tropeço. Que o Senhor possa mover na sua vida neste momento, trazendo a paz, trazendo o renovo, quebrando toda esta pressão que está dentro do seu coração, toda esta tristeza, toda a tribulação. Que o Senhor te renove nesta manhã, que o Senhor te encha da paz, que o Senhor te encha da alegria, da certeza que Ele vive. Glória a Deus, e nós podemos crer que passaremos por todas as situações, todas as tribulações, porque Ele nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Buscando o Senhor com entendimento. O Senhor quer nos abençoar. O Senhor, Ele diz que Ele não tem pensamentos maus, mas pensamentos bons para nós. E nós temos que buscar no Senhor esta força, este renovo. Então, ele diz, se o meu povo, como diz lá em 2 Crônica 7:14, um versículo muito conhecido, que muitos proclamam: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Temos alguns requisitos de Deus nesse versículo de 2 Crônica 7:14. Primeiro, um povo que se chama pelo seu nome. Nós somos um povo que se chama pelo nome do Senhor. Fomos batizados no nome do Senhor Jesus. Mas há uma condição para que possamos ter os nossos caminhos que estão assolados, as nossas vidas que estão assoladas. Precisamos buscar a face do Senhor. O povo que se chama pelo meu nome, de se humilhar e orar, buscar a minha face. Primeiro, que nós temos que entender que se humilhar é ter a necessidade da dependência de Deus, se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Temos que ser dependente de Deus, porque o orgulhoso, meu irmão, o orgulhoso ele não invoca o Senhor, o orgulhoso ele não busca a face de Deus, mas nós somos chamados para buscar a presença do Senhor, porque a Bíblia diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Está lá no Salmo 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é quebrantar o nosso coração, meus irmãos. Se humilhar debaixo da mão do Senhor. O orgulhoso, ele não procura se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. O orgulhoso, meu irmão, ele não aquebranta o seu coração na presença de Deus. O orgulhoso, ele sempre vai procurar as falhas e tentar se justificar, colocando a culpa nas coisas, nas pessoas. Mas a pessoa tem um coração quebrantado, ele tem uma convicção exatamente da necessidade de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na nossa arrogância, passando pela luta, passando pela dificuldade, andando no caminho errado, desviado da presença de Deus, um povo que não está orando, um povo que não está buscando a face de Deus. E o que acontece com esse povo, meu irmão? Ele acaba tendo um orgulho. E como que Deus vai trabalhar dentro desses corações? Que se a primeira coisa que Deus está falando, povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Primeiro, que temos que ter um aquebrantamento e nos humilhar, que dependemos de Deus e precisamos orar a Ele, aleluia, buscar a sua face. A Bíblia diz para nós buscarmos a face de Deus.
Mas aí há uma condição: além de buscar a face de Deus, se humilhar e buscar a face de Deus, a palavra diz para nós nos afastarmos dos maus caminhos. O povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei. Quer dizer, quando nós nos humilhamos, buscamos a face de Deus, oramos e nos afastamos dos maus caminhos, aí o Senhor vai ouvir e vai nos perdoar. Aleluia. Ele vai nos ouvir e vai nos perdoar. Porque uma coisa, meus irmãos, não adianta nós estarmos buscando a face do Senhor e orando a Ele e não nos afastando dos maus caminhos, não nos afastando do pecado. Nós precisamos tirar o pecado da nossa vida, precisamos tirar o erro da nossa vida, meu irmão. Afastar de todo mau caminho. Aquele que professa o nome do Senhor aparta de toda iniquidade. A palavra iniquidade quer dizer o desvio da lei, o desvio do mandamento, o desvio de guardar a disciplina de Deus na tábua do nosso coração. É nós nos acostumarmos ao pecado. Estamos orando a Deus, mas continuamos contaminados com o pecado. O pecado está dentro da nossa vida e nós precisamos se humilhar. Aleluia. Humilhação, meu irmão, quer dizer submissão. Quando você se humilha, você fica submisso. E quando você fica submisso a Deus, você se sujeita à lei de Deus, você se sujeita ao mandamento de Deus. Porque o homem, muitos estão buscando um avivamento. Ele acha que ele vai para uma igreja, hoje vai ter um avivamento na igreja. Hoje vai ter um avivamento na igreja. Parece que vai descer alguém com a varinha mágica. Eu digo que toda a mensagem de Deus, quando ela é profunda, ela causa o seu efeito. Eu creio que tem muitos homens de Deus aí, no qual o Senhor usa no profundo, até num culto de avivamento, para tocar numa palavra, para que a pessoa possa buscar o avivamento. Ela não vai ali para um culto, mas ela vai ser tocada pela mensagem para buscar o avivamento. Porque um avivamento, meus irmãos, é uma comunhão diária com Deus. Um avivamento é ter um coração humilde, quebrantado para Deus. Um avivamento é ter submissão, aleluia, e buscar a face de Deus, estar em oração. Avivamento é estar se apartando dos maus caminhos, e por isso que nós precisamos buscar essa face de Deus, afastar dos maus caminhos. E eu digo, e nunca vai acontecer um avivamento na vida das pessoas se elas não estiverem em comunhão com Deus. O avivamento ele só acontece se você estiver em comunhão com Deus. A palavra diz, pode andar dois juntos se não estão de comum acordo. Eu só vou estar em comunhão com Deus se eu estiver de acordo com a sua palavra, andando conforme os seus mandamentos, andando conforme a sua vontade, conforme a sua direção. Então, para ter avivamento tem que ter submissão, tem que ser sujeição a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Como diz lá no livro de Provérbios 1, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Meus irmãos, hoje está difícil. Está muito difícil. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, meus irmãos. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Porque as pessoas não têm o temor do Senhor. Não têm o temor do Senhor. Porque quando há um temor, quando você fala a palavra, ela causa um impacto dentro do coração das pessoas. Porque aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. A mensagem de Deus, quando ela toca no profundo, é porque é temor. Mas os loucos, a palavra diz que os loucos desprezam o ensino. Os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E a gente está vendo as pessoas dentro da igreja desprezando o quê? A sabedoria. Estão desprezando o ensino. Meus irmãos, nós, para termos um avivamento, nós precisamos estar com um grande temor ao Senhor. O temor, o princípio dessa sabedoria, glória a Deus, é tremendo. Tendo, pois, amados, tais promessa, purifiquemos de toda impureza,
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7:1 está dizendo: tendo, pois, amados, tais promessa, purifiquemos de toda impureza. Quer dizer, Deus tem bênção para as nossas vidas, Deus tem promessa para as nossas vidas. Aleluia! Promessa da vida eterna, promessas de bênção, promessas de cura, promessas de libertação, promessa que Deus está conosco todos os dias, glória a Deus, promessa que o Senhor nos ajuda, que nos fortalece, promessa da unção, promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, porque Ele diz: já fomos abençoados de toda sorte de bênção, nenhum dom vos falta, já fosse enriquecido em tudo, já estamos ricos no Senhor. Mas para que isso venha acontecer nas nossas vidas, meus irmãos, a palavra diz: tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O que é aperfeiçoar a santidade no temor de Deus? Sede santos porque eu sou santo. A palavra santidade, separado. Separado do quê? Separado do pecado, da impureza. O apóstolo Paulo aqui está falando: purifiquemos de toda a impureza da carne e do espírito. Da carne. Pureza da carne, meus irmãos. Não podemos apresentar mais os nossos corpos à prostituição. Não podemos, meus irmãos, apresentar o nosso espírito, meu irmão, Senhor, aos desamores, às afrontas, à maldade, ao egoísmo. Não podemos, temos que purificar todo o nosso pensamento, temos que transformar, porque um coração realmente que tem a paz do Senhor, ele está alegre. Porque um coração que tem a paz, que tem a comunhão, aleluia, que tem o avivamento do Senhor, ele está em paz, ele está alegre, ele está firmado. E o Senhor te chamou para você estar firme dele, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Meus irmãos, Deus é tremendo. Deus é tremendo, meu irmão. Ele está perto daqueles que têm o coração aquebrantado. Ele está perto daqueles que se humilham e mostram a sua dependência de Deus. Porque todos nós somos dependentes de Deus. Aleluia. E aquele que tem dependência de Deus, meu irmão, tem temor na sua palavra, tem temor, glória a Deus, em andar segundo a sua vontade, segundo a tua direção, tem temor de ter o coração alegre, feliz, esperança, porque espera no Senhor. Eu digo, espera no Senhor, nós temos que esperar no Senhor, precisamos colocar nossa confiança nele, aleluia, porque os homens vão de mal a pior. Nós precisamos buscar a face do Senhor, porque o Senhor diz que os dias são maus. Os dias são maus. Os homens estão se tornando cada dia mais avarentos. Os homens estão se tornando cada dia mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Os homens estão adorando mais os animais do que a Deus. As pessoas estão buscando ídolos de tudo quanto é jeito. Hoje temos que gostar dos animais. Sim, tudo que Deus criou é bom, glória a Deus. Até o justo, os seus animais são prósperos. Mas a idolatria ao animal, ela é maligna, meu irmão. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas. Às vezes as pessoas gastam um caminhão de dinheiro com um animal e não dá um prato de comida para o seu semelhante. Meus irmãos, nós temos que buscar a face de Deus. Precisamos buscar a face de Deus. Precisamos buscar e viver para aquilo que é real e verdadeiro. Real e verdadeiro. Porque o Senhor, Ele está buscando aqueles que têm um sacrifício agradável a Deus.
O que é um sacrifício agradável a Deus? Como diz o Salmo 51, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. Amém? Aquele que realmente, Deus está falando muito hoje, que nós temos que descer na presença dEle, se humilhar na presença dEle, buscar a sua face, orar, afastar de nós os maus caminhos, aleluia, porque Deus quer agir. Mas a palavra diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Isso não mudou, meu irmão. Isso não mudou. Deus, Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. As pessoas querem buscar a face de Deus com as suas mãos todas meladas no pecado. Deus, Ele tem pensamentos bons para nós, mas como está o nosso coração? O problema é que nós queremos que Deus nos aceite do jeito que nós estamos. Apesar que o Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Glória a Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Uma coisa, meus irmãos, é quando nós chegamos na casa de Deus, cheios e lambuzados do pecado, mas o Senhor diz: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eu farei branco como a neve. Mas para esse pecado se tornar branco, meu irmão, como a neve, nós precisamos se sujeitar ao Senhor. Nós precisamos falar: Senhor, eu sou pecador, eu necessito realmente ter a minha vida transformada, tocada, se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, aleluia, orar. Mas aí o Senhor diz: filho, é necessário você se desviar dos seus maus caminhos. É necessário você se desviar dos seus maus caminhos, meu filho. Aonde está o mau caminho? Às vezes o mau caminho de alguns é a prostituição. Às vezes o mau caminho de outros é a língua, é a maledicência, é a fofoca. Às vezes, meus irmãos, o mau caminho é o engano, é a mentira. Às vezes é a avareza, a dureza de coração, que não aceita, a pessoa obstinada, porque o pecado da obstinação hoje, ele é muito grande e as pessoas não enxergam o pecado da obstinação. A pessoa está obstinada, ela tomou uma direção na sua vida e ela quer fazer aquilo acontecer de qualquer jeito, ela está obstinada. E muitas vezes nós temos que parar e falar: Senhor, tanto tempo eu perdi em cima disso, por que isso nunca prosperou, Deus? Porque a tua obstinação te levou todo esse tempo a você perseverar pela sua teimosia. Deus está falando com pessoas que estão presas a situações há anos e não prospera, e cada vez, e ora, e faz campanha, e muda, e faz campanha. Meus irmãos, nós temos que muitas vezes parar e nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus e falar: Senhor, esta é a tua direção, esta é a tua vontade. Muitas vezes nós temos que renunciar. A Bíblia diz que Levi, que era Mateus, era um cobrador de impostos, mas quando Jesus ali passou e disse: vem, me segue, ele abandonou tudo. Pedro era um pescador, mas quando Jesus disse para ele: vem que farei pescadores de homens, ele largou as suas redes e seguiu a Jesus. Tem muitas coisas que às vezes a gente está numa obstinação na teimosia, e o Senhor disse: tem coisas que nós precisamos largar, deixar de lado e seguir a vontade de Deus. Nós temos que seguir a vontade de Deus, porque na sua obstinação, na sua teimosia, muita teimosia, porque as pessoas, no seu ego, elas não querem perder por causa do ego, por causa do orgulho. Mas aqueles que se humilham debaixo da mão poderosa de Deus, aquebrando o seu coração, falam: Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua direção. É onde Deus vai começar a agir na tua vida, meu irmão. Mas primeiro precisa se humilhar. Quantas pessoas estão obstinadas na teimosia, na sua razão
há anos parado, a vida espiritual cada vez mais fria e fria. Um povo que já anda pela razão, só pela razão, não tem revelação, não tem avivamento dentro do coração. As pessoas andam tribuladas, só tribulação, angústia. Mas o Senhor diz: o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e desviar dos seus maus caminhos. Às vezes, o mau caminho, meu irmão, é a teimosia. É a teimosia, a nossa teimosia. Ainda que pareça que nós estamos fazendo uma coisa para Deus, às vezes nós estamos fazendo uma coisa para Deus por sacrifício próprio, por teimosia. Muitas vezes nós temos que falar: Senhor, é aqui meu lugar? É aqui, Pai? Porque o Senhor não está querendo sacrifícios humanos, religiosos, mas o Senhor quer um sacrifício realmente da sua vontade, da sua direção, um sacrifício que tem um coração aquebrantado. É tempo de mudança. Deus está falando que hoje é tempo de mudança. É tempo exatamente de se humilhar, porque o povo de Israel, meu irmão, quantas vezes não abandonou o Senhor e foi buscar tantos caminhos? Mas era um povo que continuava dizimando, ofertando. Era um povo que ainda continuava naquele cerimonial religioso. Mas o Senhor não agradava dos seus caminhos. O Senhor não agradava dos seus caminhos. Nós podemos estar dentro da igreja louvando, mas o Senhor pode não estar nos agradando, porque nós estamos fazendo um sacrifício humano, um sacrifício religioso. Porque nós queremos impor: Senhor, eu vou fazer algo para ti, eu vou fazer algo para ti. Enquanto nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Muitas vezes nós queremos fazer Deus engolir aquilo que nós queremos dar para Ele. Não é isso, meu irmão. A gente pega sempre Saul. Quando Deus mandou exterminar os mitas, e ele poupou o melhor do rebanho, e o rei, a desculpa dele para Samuel foi que ele poupou o melhor do rebanho para fazer sacrifícios a Deus. Meus irmãos, Deus não precisa de sacrifício. O salmista diz que nós não podemos dar nenhuma coisa a Deus, porque tudo vem dele, tudo é dele. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos que ficar na obediência. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O princípio da sabedoria é saber qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque tem gente tribulada. Deus está me mostrando muita gente tribulada, e vai para a igreja, sai da igreja, e vai para lá e ora. Sabe por quê, meus irmãos? A obstinação está dentro dos seus caminhos, a teimosia está dentro do seu caminho. É tempo de mudar, é tempo de mudar, é tempo de quebrantar esse coração, descer na presença de Deus e tomar o rumo e a vontade. Aparta-te do mau caminho. O Senhor está perto daqueles que têm o coração aquebrantado. Nós precisamos ter esse coração aquebrantado, precisamos desvendar o nosso coração. A palavra de Deus, ela é tremenda. O Senhor nos enche desta unção em todo momento. Nós precisamos se afastar, porque se queremos viver um verdadeiro avivamento, meu irmão, só através da unção do Espírito Santo. Não podemos ficar na razão. Um dos maiores problemas nossos hoje, meu irmão, é que nós queremos mostrar para as pessoas que nós temos fé, que nós somos assim com Deus, quando na verdade não somos. Os próprios fariseus queriam mostrar para o povo, eram representantes de Deus, que eles estavam numa comunhão com Deus, mas não estavam. Não adianta nós enganarmos a nós mesmos, meus irmãos, tentar mostrar para os outros uma face que nós não temos, que nós vivemos uma mentira, uma ilusão. Nós temos que ser real e olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu não estou vivendo essa verdadeira paz, esta paz que o Senhor nos dá. Há muito conflito dentro da minha vida, dentro da minha alma. Eu preciso dessa libertação neste dia, meu Deus. Eu preciso que o meu coração se volte à tua presença. Meu Deus, eu preciso examinar os meus caminhos. Eu preciso considerar os meus caminhos, Senhor. Eu preciso considerar meus caminhos, porque o homem justo, ele considera os seus caminhos. E nós precisamos considerar os nossos caminhos, meus irmãos. Precisamos sair da farsa do engano, que engana o nosso coração, que engana a nossa vida. É tempo.
eu vou falar uma coisa: o nosso tempo é muito curto sobre a face dessa terra, e qualquer coisa nos desvia, e principalmente Satanás, que ele veio exatamente para investir, para roubar o nosso tempo, e você luta contra o tempo, porque a Bíblia diz que os tempos são maus. O Senhor diz para nós remirmos o tempo, porque os dias são maus. Nós temos que remir o tempo, remir o tempo, porque os dias são maus. Satanás quer que você se relaxe, depois você vai buscar, é tudo no tempo de Deus, deixa, Deus sabe, Deus me conhece, olha, estou esperando em Deus, olha, no tempo de Deus vai acontecer. Mas aqueles que têm um avivamento, sabe que está numa luta, sabe que precisa remir o tempo, sabe que tem que despertar no meio de uma geração morta, porque nós somos do dia, da luz, cheio da presença do Espírito Santo. Deus quer renovar a sua alma nesta manhã, Deus quer derramar desta unção, mas é necessário descer na presença de Deus. Precisamos muitas vezes descer na casa do oleiro, aleluia, porque Deus, Ele tem que moldar o nosso coração, Deus tem que moldar a nossa vida, aleluia. Deus precisa realmente tirar as arestas que estão no nosso vaso. Muitas vezes Deus quer moldar uma coisa nova dentro do nosso coração que nós não temos visto, porque nós não conseguimos enxergar as nossas falhas, mas o Espírito Santo, Ele mostra as nossas falhas, porque o Espírito Santo veio convencer o homem do pecado, o Espírito Santo veio convencer o homem dos seus erros, o Espírito Santo veio convencer o homem da sua obstinação, da sua teimosia. E eu digo, se entregue à presença de Deus, renuncia a tua teimosia, renuncia a esta obstinação. Meu Deus e meu Pai, quantos estão obstinados, teimosos, Pai amado, fazendo essas circunstâncias, Pai, que já está rolando há anos nas suas vidas, Pai amado. Oh Senhor, que estão, Pai amado, num deserto próprio. Meu Deus, quantas almas estão aí no seu próprio deserto, Senhor, porque esse não é o deserto que Deus pôs, mas foi o deserto que o homem entrou. E quando Deus entra no seu próprio deserto, ele morre de sede, ele morre na seca. Mas quando Deus te leva para o deserto dele, no deserto dele tem um manancial, Senhor, no teu deserto tem oásis, no teu deserto tem conforto, no teu deserto tem paz, no teu deserto tem alimento, no teu deserto, Senhor, tem o sustento. Senhor, tu és o Deus que derrama água sobre os sedentos desta manhã, Pai amado. Aviva as suas almas, Pai, aviva os seus corações, meu Deus, Senhor, a não ficarem mais desse jeito. Entregue, Senhor, a dissolução, afastado da tua presença, entregue nos seus maus caminhos, mas que o Senhor venha moldar esses corações desta manhã, quebrar afrontas, Senhor, quebrar a afronta do ego, do orgulho, meu Deus, para que haja o aquebrantamento do coração, um povo, Senhor, que busque a tua face, que ore, meu Pai, e que se desvie dos seus maus caminhos. Senhor, tu és o Deus que toca no enfermo, que liberta, Pai amado, que traz a cura sobre cada corpo, sobre cada infecção. Meu Deus, que todo mal que está neste corpo sai agora. Senhor, te cura. Senhor Jesus, te liberta nesta manhã. O Senhor te dá vida, o Senhor te dá paz, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficando por aqui, você continua ligado conosco, aleluia, a programação da Rádio Web Nova Vida. Que Deus te abençoe, grandes coisas fez o Senhor para nós neste dia. Continue na paz e Deus te abençoe, amém.